Meu amado irmão, abra a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2, versículo 13 ao 22. Quem estava aqui na semana passada, domingo passado, levanta sua mão. Muitos irmãos estavam aqui. Nós falamos sobre o Rei da Glória e sobre os homens que podem ter acesso a esse Rei. Hoje nós vamos falar sobre os servos desse Rei, o povo desse Rei, que é a igreja. Durante esse mês de agosto nós vamos trazer mensagens que elas terão uma continuidade, uma lógica. E ao final do mês, pela graça de Deus, nós vamos entender um pouco mais sobre a missão de Deus e sobre a nossa parte, o nosso trabalho nessa missão de Deus. O texto que nós vamos trabalhar hoje é exatamente o texto que nós trabalhamos na quinta-feira. Para quem estava aqui no estudo bíblico de quinta, certamente já percebeu. Então nós trabalhamos esse texto. Todavia, no estudo bíblico a gente trabalha de uma forma mais descontraída, os irmãos podem fazer perguntas. Então aqui nós vamos expor o texto num formato de sermão, de pregação. Não vamos olhar muitos detalhes. Se você deseja aprender mais sobre esse texto, venha participar conosco dos estudos, toda quinta-feira que nós estamos estudando a carta de Efésios. Portanto, o tema da nossa mensagem hoje é características da Igreja de Cristo. Você que está em casa, abra sua Bíblia também e acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus. Efésios 2, versículo 13 ao 22. O texto diz assim: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, eis aqui a Tua palavra, Pai. E o nosso clamor nessa hora é que o Senhor ilumine a nossa mente pelo Teu Espírito. Nós desejamos e precisamos ouvir a Tua voz. Por isso rogamos para que o Senhor seja misericordioso e gracioso conosco nessa noite. E fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amado, na semana passada, nós falamos aqui sobre o soberano Rei da Glória, à luz do Salmo 24. Nós aprendemos ali que o nosso Deus,
Ele é rei sobre tudo e sobre todos. O nosso Deus é o dono da terra e é dono de tudo, absolutamente tudo que há na terra. E o salmista ali levanta uma pergunta importante. Ele diz: qual é o homem que poderá ter acesso a esse que é o Rei dos Reis? Qual é o homem que poderá ter acesso à presença desse Deus poderoso, soberano, que é santo e que é justo? O próprio salmista ali responde no texto, e ele fala sobre os requisitos que o homem precisa ter para ser digno de entrar na presença de Deus. E em resumo, o homem, para ser digno de entrar na presença desse rei, não pode ter as mãos sujas pelo pecado, não pode ter pecado, tem que ter o coração puro. As motivações e as intenções do coração precisam ser puras. E aí a conclusão que nós chegamos, não somente à luz do Salmo 24, mas à luz de toda a Bíblia, é que não há nenhum ser humano na face da terra que cumpra esses requisitos com perfeição. Portanto, não há nenhum ser humano na face da terra que seja digno de entrar na presença gloriosa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, exceto um: o Senhor Jesus. Somente Cristo Jesus cumpriu todos os requisitos. Somente Cristo Jesus cumpriu a lei de Deus com perfeição, e somente Ele é digno de acessar o trono da graça. Jesus teve uma vida perfeita, Ele morreu no meu lugar e no seu lugar, mas Ele venceu a morte. Ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele subiu aos céus. E diante dos portais eternos, o único ser humano digno de acessar a presença do Rei dos Reis, ele clama em alta voz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. E ao som da voz de um homem, todos os habitantes do céu ficaram perplexos e se perguntando: quem é esse homem que ousa tocar nos portais eternos? Quem é esse homem? Quem é esse o Rei da glória? E Jesus responde: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. E mais uma vez Ele dá a ordem: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. E nesse momento, pela primeira vez na história da humanidade, os portais se abrem a um homem, Cristo Jesus. E sim, Ele é Deus, Ele é 100% Deus, mas também é 100% homem. E como representante nosso, carne da nossa carne e osso dos nossos ossos, Ele entra na sala do trono de Deus e Ele se assenta à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde intercede por nós e de onde um dia há de voltar para julgar os vivos e os mortos. E agora, meus amados irmãos, por intermédio de Cristo, que está ali à destra de Deus Pai, agora todas as nações da terra, todos os homens, todos os povos, todas as raças, todas as nações, agora podem ter acesso a Deus, não pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos e virtudes de Cristo Jesus. Meu amado irmão, por intermédio de Jesus, todas as pessoas agora podem fazer parte do povo de Deus, esse povo que é formado por todos aqueles que estão em Cristo Jesus, e nós chamamos esse povo de igreja, a igreja de Deus na terra. De maneira que na semana passada falamos sobre o rei, e hoje nós iremos falar sobre o povo do rei, sobre o povo que tem acesso ao rei, por intermédio de Cristo, e que assim formam a igreja de Cristo na terra.
É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, meu amado irmão, no versículo 13. Aqui no versículo 13 do capítulo 2 de Efésios, Paulo está dizendo que em Cristo, todos aqueles que não tinham acesso a Deus, todos aqueles que estavam longe de Deus, agora eles podem ser aproximados de Deus. Volte seus olhos para o versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Amados, só para a gente entender o contexto aqui do que Paulo está falando, nos 2 versículos anteriores, Paulo estava falando da divisão que existia entre os judeus e os gentios. Quem são os judeus, irmãos? Os judeus são o povo de Israel, o povo que estava em aliança com Deus. Deus havia feito uma aliança com a nação de Israel. E quem são os gentios? Os gentios são todos os não-judeus, todos os outros povos que não faziam parte da aliança com Deus. Portanto, entenda, ali no contexto do Antigo Testamento, antes de Cristo, todos os privilégios espirituais pertenciam à nação de Israel, porque a nação de Israel era o povo que Deus escolheu e fez com eles uma aliança. Então todas as bênçãos decorrentes da aliança com Deus pertenciam a Israel. Os gentios, eles eram excluídos dos privilégios da aliança, exatamente pelo fato de que os gentios não tinham uma aliança com Deus. Mas agora a coisa mudou. Mas agora, por intermédio de Jesus, não somente os judeus, mas todos os gentios podem ser aproximados de Deus, e agora eles podem também participar dos deveres e dos privilégios dessa aliança com Deus. Agora, meu amado irmão, não há mais divisões entre os judeus e os gentios, porque agora judeus e gentios formam um só povo, por intermédio do sangue de Cristo. Veja comigo o versículo 18. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Eu vou ler mais uma vez. Porque por ele quem? Por Cristo, por intermédio de Cristo, ambos quem? Os judeus e os gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Meu amado, por meio de Jesus, não somente a nação de Israel, mas agora todas as nações da terra, inclusive nós, podemos ter acesso ao Rei dos Reis, podemos participar da aliança com Deus, de maneira que todas as pessoas, judeus ou gentios, todas as pessoas que estão em Cristo, agora formam uma nova comunidade, um novo povo, um povo que reúne judeus e gentios, pessoas de todas as línguas, tribos e nações, e esse novo povo de pessoas que estão em Cristo Jesus, nós chamamos de igreja, é a igreja de Cristo na terra. É sobre isso que Paulo está falando aqui. E Paulo, na sequência do texto, ele vai trazer algumas características da igreja, desse novo povo, que tem acesso a Deus por intermédio de Cristo. E Paulo usa 4 metáforas, para descrever a igreja de Cristo, para descrever a igreja de Deus. E nós vamos olhar para essas metáforas, e trazer lições preciosas para as nossas vidas. Primeira metáfora que Paulo usa aqui para descrever a igreja é a figura do corpo. A igreja é o corpo de Deus na terra. Volte seus olhos para o versículo 16. E reconciliasse ambos em um só o quê, irmãos?
um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Veja, a primeira coisa que se destaca quando nós olhamos para a igreja como um corpo, é a unidade. A unidade, irmãos. Os membros do corpo precisam estar unidos. Os membros do corpo precisam trabalhar juntos, debaixo do comando daquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Pensa no seu corpo. Imagina se uma de suas pernas desejar ir para a direita e a outra desejar ir para a esquerda. Certamente o seu corpo não vai sair do lugar, haverá uma grande confusão. Para que o seu corpo se mova de um lugar para outro lugar, as duas pernas precisam trabalhar juntas, com um só propósito, caminhando na mesma direção. E é exatamente assim a igreja, nós somos um só corpo com Deus, portanto nós precisamos trabalhar juntos, com um só propósito, caminhando na mesma direção, a glória de Cristo e a propagação do Evangelho, da graça que transforma vidas. Todavia, nem sempre é assim que as coisas acontecem. Não são poucas as vezes, meu amado irmão, que as nossas diferenças produzem divisões e discórdias em nosso meio. E essas divisões, essas brigas que acontecem no corpo de Cristo, atrapalham o trabalho e o progresso da igreja. E se tem alguém que fica feliz com as discórdias na igreja, com as divisões, com as brigas, com as fofocas, se tem alguém que fica feliz, pode ter certeza, ele se chama diabo. Então deixa eu dizer algo para você, que serve para mim também. Se você de alguma maneira está promovendo, seja por palavras ou ações, mas se de alguma maneira você está promovendo divisões no corpo de Cristo, você está alegrando muito o coração do diabo. É ele quem tem prazer em ver e promover divisões nas igrejas locais, porque ele tem a plena consciência de que uma equipe, se não estiver trabalhando unida e com harmonia, não consegue conquistar os seus objetivos. Portanto, amados, nós precisamos permanecer unidos, trabalhando juntos pela fé evangélica, como um só corpo, onde cada membro tem uma função específica. E se cada membro fizer a sua parte com zelo, com unidade, com dedicação, o corpo todo vai crescer e se desenvolver para a glória do Senhor Jesus. Portanto, unidade, meus irmãos. Somos um só corpo com Deus. Mas perceba, unidade não é uniformidade. Quando nós olhamos para a figura do corpo, nós percebemos uma diversidade. O corpo, meus amados irmãos, é formado por vários membros, onde cada membro exerce uma função diferente. O coração está aqui bombando sangue, os olhos estão enxergando, o pulmão está fazendo a sua parte, a boca, os olhos, cada membro tem uma função específica. Paulo vai dizer nessa carta mais à frente que o Espírito Santo distribuiu diversidade de dons para a igreja. O Espírito Santo distribuiu diversidade de dons para os membros do corpo. Não teria sentido se todos os membros fossem coração, ou se todos os membros fossem perna. Não, nós somos um corpo. Há diferenças, há diversidade em nosso meio, e essa diversidade de pensamentos, de dons que são distribuídos para a igreja, evidencia a nossa interdependência. Porque, querido irmão, Deus me deu dons para servi-lo no seu corpo. Deus deu para você dons diferentes dos meus. O que eu faço você não faz, o que você faz eu não faço.
Isso significa que eu preciso de você, você precisa de mim, e todos nós juntos precisamos de Cristo e precisamos caminhar com unidade para que o corpo todo cresça e se desenvolva em amor e Cristo seja glorificado. Essa é a ideia do corpo. É a primeira metáfora que Paulo usa para se referir à igreja. Mas Paulo ainda usa uma segunda metáfora, meus amados irmãos, que é uma pátria. Agora nós pertencemos a uma nova pátria. Veja comigo o versículo 19. Paulo diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Essa expressão, concidadãos dos santos, indica que nós, os santos em Cristo Jesus, pertencemos à mesma pátria. Nós temos uma cidadania espiritual. Todos os que integram a igreja são participantes de uma raça eleita, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Querido irmão, nós somos cidadãos dos céus. Portanto, o nosso comportamento precisa ser condizente com a nossa cidadania. Veja, eu e você, nós somos cidadãos brasileiros, e nós conhecemos as leis do nosso país, nós exercemos a nossa cidadania, nós sabemos como devemos viver para exercer a nossa cidadania, mas o apóstolo Paulo está nos lembrando aqui que antes de sermos cidadãos brasileiros, nós somos cidadãos dos céus. Isso significa que, enquanto o cristão estiver aqui na terra, ele deve se comportar de maneira condizente com a sua cidadania espiritual. Meu amado, você concorda comigo que é possível identificar as pessoas, saber de onde elas são, quando nós observamos o comportamento das pessoas? Olha, fulano deve ser de tal lugar, porque lá que eles têm esse costume de praticar essas coisas. Eu brinquei aqui na quinta-feira, e eu posso brincar, os irmãos vão entender por quê. Se você passar na Praia do Forte, num dia chuvoso, tiver uma tempestade, e tiver um pessoal lá na praia, feliz da vida, você já vai saber de onde que é esse pessoal? De Minas Gerais, irmãos. A minerada está lá, é claro, 500 quilômetros da praia. Vai vir, está chovendo, vai ficar em casa? É claro que não. Vai para a praia. Meu amado irmão, é essa a ideia. Nós conseguimos, observando o comportamento das pessoas, saber de onde que elas são. Portanto, as pessoas precisam olhar para a sua vida e chegar a uma conclusão: ele é crente, ele pertence a Deus, olha a forma como ele vive, olha como ele ama as pessoas. Meu amado, a igreja de Jesus Cristo é uma colônia do céu na terra. Portanto, o seu comportamento precisa evidenciar que você pertence à pátria celestial, que você pertence à igreja do Senhor Jesus. Querido irmão, quando você vier para essa igreja cultuar o Senhor, você precisa se lembrar de uma coisa. Você precisa se lembrar da seguinte verdade: essa igreja, a igreja presbiteriana aqui no bairro São João, que se reúne aqui domingo após domingo, isso aqui não é um clube social. Essa reunião que fazemos aqui não é uma reunião comum. Deus está aqui, cremos na presença santa do Rei dos Reis nesse lugar. Nós somos uma colônia do céu na terra. Nós somos embaixadores do Senhor Jesus, cidadãos dos céus. Portanto, o seu comportamento deve ser o comportamento de alguém que de fato e de verdade se encontrou com Cristo e teve a sua vida transformada. Quando você tem um problema na sua conta corrente e precisa resolver, você vai na sua agência bancária. E lá na sua agência bancária você vai encontrar ali funcionários da empresa, representantes da empresa, pessoas que estarão ali e vão falar com você em nome da empresa. Meu amado, a igreja é a agência da pátria celestial na terra. Eu e você somos representantes de Cristo. As pessoas devem nos procurar para esclarecer questões espirituais.
como eu posso viver eternamente, como eu posso fazer a vontade de Deus, como eu posso conhecer a Deus, como eu posso desfrutar dessa alegria que vocês desfrutam, como eu posso desfrutar de alívio na alma e de paz, independente do sofrimento e das circunstâncias. Eu e você, a igreja de Cristo na terra, está aqui para responder essas perguntas e abençoar as pessoas, porque nós somos representantes de Cristo nesse lugar. A igreja é isso, é uma agência do céu, que o Pai colocou na terra, para que possamos representá-lo. Portanto, o nosso comportamento, a partir dessa verdade, o nosso comportamento precisa revelar a nossa cidadania. Nosso comportamento precisa revelar quem nós somos, representantes de Cristo, embaixadores da pátria celestial, embaixadores do Senhor Jesus nesse lugar. Amém, irmãos? Olha que privilégio. Às vezes a gente cai numa correria, numa rotina, numa religiosidade pesada. Irmãos, a gente precisa alimentar a nossa alma com as verdades da palavra de Deus, e voltar a ter o senso de privilégio em pertencer à igreja de Cristo, saber o que é de fato a igreja do Senhor Jesus, saber que o Rei dos Reis está em missão na terra, e aqueles que por intermédio de Cristo tiveram acesso ao Rei, agora são representantes do Rei aqui na terra. Quando a gente se lembra dessas verdades, nós somos motivados a continuar. Mas veja, Paulo continua e ele usa aqui a metáfora também da família. Veja mais uma vez o versículo 19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. No capítulo 1 dessa carta, Paulo havia falado que em Cristo nós somos adotados como filhos, e passamos a pertencer à família de Deus. Portanto, todos nós somos filhos do mesmo Pai, com direitos e privilégios iguais. E hoje é o dia dos pais. Qual é o pai que não deseja fazer coisas boas para os seus filhos? Qual é o pai que não deseja suprir todas as necessidades dos seus filhos? E aí o Senhor Jesus, lá em Mateus no capítulo 7, ele diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Meu amado, pertencer à família de Deus significa que nós temos um Pai celestial que supre todas as necessidades. O nosso Pai celestial é o Rei dos Reis, é o dono de toda a terra e de tudo, absolutamente tudo o que há na terra. Ele é o nosso Pai, a gente pertence a essa família. Agora pensa comigo, se Deus é o Rei da glória, é o dono da terra e de tudo que há na terra, se Ele é o Todo-Poderoso e Ele nos ama com amor de Pai, por que muitas vezes nós somos tomados pela ansiedade e as preocupações com relação ao dia de amanhã? Se Deus é o nosso Pai que nos ama, sabe por quê? Porque o pecado ele nos afetou de tal maneira que nós nos tornamos homens de pequena fé. A gente olha para essa verdade aqui, de que Deus é o nosso Pai, Ele cuida dos detalhes das nossas vidas, e mesmo assim, nós não conseguimos descansar nos braços daquele que é o Todo-Poderoso, a gente não consegue, por causa do pecado, que afetou a nossa mente, a nossa vontade. Vez após outra, nós somos tomados de medo e de insegurança com relação ao dia de amanhã. É por isso que o Senhor Jesus, certa vez, chamou a atenção dos discípulos, chamou a atenção dos filhos de Deus, e disse assim para eles: ei, vocês já pararam para observar os corvos? E os corvos eram animais impuros, considerados impuros pelos judeus. Jesus, o texto não diz, mas eu imagino que Jesus tenha apontado ali: olha para os corvos, eles não têm celeiros, todavia Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Sabe o que Jesus está
fazendo com os discípulos, ele está chamando a atenção dos filhos de Deus para a criação. Ele está dizendo assim: ei, olha para a criação. Deus cuida de toda a criação. Querido, nós cremos na providência divina. Nós cremos que Deus, Ele não somente criou o universo, mas Ele sustenta o universo. Isso significa que nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, o Espírito de Deus está sustentando os pássaros do céu, o Espírito de Deus está sustentando, como diz o salmista, o pardal que encontrou casa, a andorinha, ninho para si, o canarinho da terra, o beija-flor, o coleirinho. Eles não têm despensas cheias, mas Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele os sustenta. E se Deus cuida das aves do céu, quanto mais de vós que foram criados à imagem e semelhança de Deus, que são alvos desse amor incondicional de Deus. Se Deus cuida das aves, certamente há de cuidar de nós, que somos filhos de Deus e pertencemos à família de Deus. Esse é um dos textos mais bonitos que falam sobre a providência divina. E depois Jesus diz assim: vocês já pararam para observar o lírio do campo? Olha ali o lírio. Eles não sabem costurar não. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus disse: nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, se vestiu como o lírio do campo. Jesus chama a atenção para a beleza das flores. Chama atenção para o fato de que Deus veste as flores com uma beleza tal que nenhum homem consegue imitar. Nem mesmo os reis se vestem com a beleza das flores. Nem mesmo o rei Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu com a beleza da flor do campo. Se a gente trouxer Salomão lá do tempo dele, colocar Salomão aqui, com as suas vestes reais, a gente até vai enxergar beleza, mas a sensação que a gente vai ter é de estar entrando num museu, porque são roupas antigas, um museu onde a gente vê as roupas dos reis da antiguidade. Mas, querido irmão, se trouxermos um lírio do campo, lá do tempo de Salomão, eu e você enxergaremos beleza e formosura. Se trouxer Salomão aqui, sabe qual vai ser a sensação? Quando a gente vê fotos antigas, você já viu uma foto sua de 20 anos atrás? Fabinho tinha até cabelo, ele olha e fala: oh, saudade. Aí a gente olha a roupa que a gente estava, e a gente pensa assim: meu Deus, que roupa horrível. Mas na época estava na moda, na época era bonito, mas o tempo passou, não é mais bonito. Agora, meu amado irmão, o lírio do campo que Deus vestiu é diferente, é uma beleza que ultrapassa os séculos, que independe do tempo, é criação direta de Deus, o homem jamais consegue fazer. Pode trazer o lírio do campo lá do tempo de Salomão, que continua atual, bonito, belo. E Jesus diz assim para eles: ora, se Deus veste assim a erva, que tem vida breve, que hoje está no campo, amanhã vai ser lançada no forno e vai ser queimada, quanto mais vocês que foram destinados à glória eterna, quanto mais vocês que foram criados à imagem e semelhança do Deus Criador dos céus e da terra, quanto mais vocês que são filhos de Deus. Descansa o seu coração, é o que Jesus está nos ensinando. Agora, irmão, só para encerrar essa parte, abra aí a sua Bíblia em Lucas no capítulo 12, porque eu quero chamar a sua atenção para alguns versículos. É o mesmo texto que eu estou falando aqui. Lucas capítulo 12, mas olha o versículo 29. Jesus diz assim: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Agora olha para mim, olha o que Jesus está dizendo. Diante de tudo isso que ele falou, o corvo, o lírio do campo, ele falou: olha, vocês que pertencem à família de Deus, vocês não precisam andar por aí inquietos. O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Será que eu vou ter como pagar a conta amanhã? Desesperados. Isso não significa que a gente não deva trabalhar, se planejar, colocar ali, fazer uma planilha, não.
Todavia, meus amados irmãos, muitas pessoas ficam tão preocupados com o dia de amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, que se esquecem do reino de Deus e da sua justiça, que não priorizam mais o culto a Deus, a adoração, a necessidade de sustentar missionários, a necessidade de estender as mãos para os nossos irmãos que estão precisando. Eles estão tão desesperados e inquietos com relação aos recursos financeiros, o que vai vestir, o que vai comer, que deixam Deus em segundo plano, até se esquecem de Deus. Aí Jesus fala assim: não, vocês não podem viver inquietos assim. Olha o versículo 30. Porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Olha o que Jesus fala: os gentios é que vivem assim. Quem são os gentios? Aqueles que não se relacionam com Deus, grande o suficiente para as suas necessidades, aqueles que não têm uma aliança com Deus. Eles podem até viver desesperados, mas vocês não, porque vocês são filhos de Deus, e o vosso Pai conhece as necessidades de vocês, portanto descansa o coração. E nesse contexto ele diz no verso 31, buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Aí Jesus fala assim: vocês que pertencem à família de Deus, vocês precisam priorizar as coisas de Deus, porque das necessidades de vocês, o Pai vai cuidar. Meu amado, quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. A igreja é isso, é a família de Deus, e o nosso Pai Celeste provê todas as coisas que nós precisamos. Portanto, a igreja é um corpo, é uma pátria, é uma família. E aqui para a gente já caminhar para o final, a igreja é também um edifício. Paulo usa a metáfora do edifício. Veja comigo o versículo 20 e 22, aqui eu vou ser muito breve, tá, irmãos? Pode ficar tranquilo, mas continua focado aqui comigo. Versículo 20, edificados, já em Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Meu amado, a figura do edifício indica a estabilidade da igreja que está sendo construída historicamente pelo próprio Deus. Cada igreja é parte de um grande edifício, e cada cristão é uma pedra viva que é colocada no edifício da igreja. E Paulo diz que a pedra principal dessa construção é o Senhor Jesus. Todos nós somos pedras vivas que Deus coloca nessa construção, mas a pedra principal, a pedra angular é o Senhor Jesus, e o fundamento são as escrituras sagradas, os profetas e os apóstolos, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento, a própria palavra de Deus. E é o próprio Deus quem está realizando essa obra, de maneira que ninguém pode impedir que ela se concretize, de maneira que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja, porque essa é uma obra que o próprio Deus está edificando. Portanto, meu irmão, grava isso no seu coração: pertencer à igreja e trabalhar na igreja é fazer parte de uma obra que o próprio Deus, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, Ele está edificando. É um grande privilégio pertencer à obra que Deus tem realizado nesse lugar. Agora, para encerrar, essa obra ainda não foi concluída. Deus ainda está edificando essa construção. Deus ainda está colocando pedras vivas nessa construção, e Deus está fazendo isso no mundo inteiro. Ele está alcançando pessoas, trazendo pessoas, se revelando ao coração das pessoas. Ele é Deus, e Ele está edificando a sua igreja, e há de concluir essa obra até o dia final, para a glória do Senhor Jesus, e Ele nos convida a fazer parte dessa grande obra. Eu e você precisamos ter uma certeza: essa obra é uma obra vitoriosa
e bem-sucedida, porque é o próprio Deus quem está edificando, e as consequências são eternas. Nada nem ninguém pode impedir Deus de edificar a sua igreja. Eu quero concluir, e eu poderia aqui citar muitos exemplos, muitos testemunhos de missionários que estão fazendo, trabalhando e que dão testemunhos extraordinários. Mas eu quero citar aqui, terminar com o testemunho do Ronaldo Lidório. Quantos aqui conhecem o reverendo Ronaldo Lidório? Pastor presbiteriano, é uma das referências no mundo inteiro quando se fala em missões. E ele tem muitos testemunhos impressionantes. Um deles é que ele e a sua esposa, guiados pelo Espírito Santo, eles foram para Gana, na África, em uma nação tribal chamada Concombas. E eles foram ali pregar o evangelho para aquele povo. E logo no início, o desafio do missionário é conhecer a língua, traduzir a Bíblia naquela língua, para conseguir se comunicar com aquele povo. E ele conta que assim que ele começou a conseguir pregar naquela língua dos Concombas, ele saía pelas aldeias pregando o evangelho, mas tinha um feiticeiro, que aonde ele ia, aquele feiticeiro ia atrás para atrapalhar a pregação. Aonde ele ia, aquele feiticeiro ia atrás e gritava sempre o contrário do que ele falava. Ele pregava, Jesus está aqui, e o feiticeiro gritava, não está nada, Deus te ama, Deus não existe, Jesus quer salvar você, e aquele feiticeiro gritava, não quer não. E ele já estava incomodado com isso, dia após dia, aquele feiticeiro atrás dele o tempo todo, aonde ele pregava, aquele feiticeiro estava lá. Um dia ele tomando banho, ele orando ao Senhor, falando, Senhor, me livra desse homem, tira esse homem para esse homem parar de me perseguir, ele está atrapalhando a obra. E aí, meus amados irmãos, ele ouviu um barulho, um alvoroço ali na aldeia. Quando ele chegou perto para saber o que estava acontecendo, era aquele feiticeiro gritando, arrependido. O Espírito Santo de Deus o convenceu do pecado, e ele começou a clamar, Deus existe, eu sou um pecador, eu preciso do Senhor Jesus. E aquele homem se tornou, foi o primeiro a se converter ali em meio aos Concombas, e se tornou o braço direito do reverendo Ronaldo Lidório, para pregar o evangelho naquela comunidade. O reverendo Ronaldo estava pensando que ele estava ali atrapalhando, mas ele estava ali o tempo todo ouvindo o evangelho. Ele foi o que mais ouviu o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu amado irmão, a obra é de Deus, ninguém pode impedir que essa obra cresça. A partir da pregação do evangelho, vidas irão se prostrar ao senhorio de Cristo e farão parte também da família de Deus. Ele conta ainda que num determinado momento já haviam muitos convertidos ali entre os Concombas. Eles terminaram um culto, fizeram ali um apelo, muitas pessoas gostariam de entregar a sua vida a Cristo, e quando ele percebeu, havia uma mulher se arrastando no meio do povo, levantando a mão, dizendo, eu preciso de Cristo, ainda dá tempo, eu preciso de Cristo na minha vida. E ela se aproximou, a mão e os braços dela estavam sangrando. Aquela mulher era deficiente desde criança, nunca andou, e ela dependia das pessoas para ela se locomover. Ela ficou sabendo que tinha ali um homem de Deus que ia pregar o evangelho, pediu o pai para levá-la naquela aldeia, o pai não foi, pediu o irmão não foi, e ela se arrastou por 5 quilômetros, passando por mato, madeira, pedras, sangrou os seus braços para ouvir a palavra de Deus, e assim o Senhor impactou e transformou aquela vida. O reverendo Ronaldo Lidório, impressionado, disse assim, o que é isso? Que poder é esse que faz isso? Que faz uma mulher se arrastar, que faz uma mulher sangrar, para se dobrar ao senhorio dos reis, e com toda certeza, meu amado irmão, não é o poder do pastor, não é o poder do missionário, não é o poder de persuasão, mas é o poder do evangelho, da graça do Senhor Jesus, porque essa obra é de Deus, e nada nem ninguém pode impedir que ela se concretize, e eu e você temos o privilégio de participar dessa obra. Deus está realizando uma grande missão no mundo inteiro, e eu e você fazemos parte dessa missão. Meu amado irmão, você já faz parte, você já pertence à família de Deus. Hoje é um dia oportuno para que você não saia daqui com a certeza de que você pertence a esse corpo, pertence a essa pátria, pertence a essa família, de que você é uma pedra viva colocada por Deus nesse edifício que vai glorificar a Cristo pelos séculos dos séculos. Nós vamos cantar mais uma vez, em seguida nós vamos orar ao Senhor. Enquanto cantamos,
expresse adoração àquele que é o Rei dos Reis. Coloca a sua vida diante do Senhor e pensa um pouco sobre o que você tem feito no corpo de Cristo. Qual é o seu papel no corpo de Cristo? O que mais você pode fazer para a glória do Senhor Jesus?